Então, Selma, muito bem-vinda a essa preparação do nosso seminário, né? Uma alegria estar contigo aqui, que és uma referência para nós. Fui tua aluna, né? E sei, assim, tive esse privilégio, né, de ter aprendido contigo. E hoje estamos aqui para saber um pouco, assim, né, um pouco, porque o tempo é pequeno, sabemos que tu tens muito a nos oferecer, mas, assim, de uma forma resumida, né, que tu falasse, assim, para nós, discorresse, né, a partir, assim, da importância da formação da arte-terapia, né, dos cursos de arte-terapia. O que tu destaca como pontos, assim, que a gente não pode abrir mão, né, que seriam importantes, por favor. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Fiquei muito honrada com o convite de vocês, agradeço. Sinto não poder estar presente fisicamente, mas eu tenho um curso que eu me comprometi já há muito tempo atrás. Mas, como tudo é online agora, está sendo bem agradável ter essa reunião aqui com vocês, né? Então, eu acho que, não me lembro qual foi a data, mas o primeiro curso, os dois primeiros cursos de arte-terapia aqui no Brasil de formação foi o coordenado pela Ângela Filippini, no Rio, e o coordenado por mim no SEDES, que começou em 1989, né? Aliás, esse ano nós estamos comemorando 30 anos do curso de arte-terapia no SEDES, 20 anos do curso do INFAPA, né? E assim, o que eu acho importante é que a arte-terapia não é uma coisa que qualquer psicólogo que mexe com crayon ou com desenho pode fazer, né? Eu acho que, sim, psicólogos, assistentes sociais podem fazer intervenções usando recursos artísticos. Eu, inclusive, já dei cursos de elementos de arte-terapia que podem enriquecer o trabalho de psicólogos, mas isso é totalmente diferente de ter uma formação em arte-terapia. Para ter uma formação em arte-terapia, eu sempre digo que são 3 eixos que você precisa ter, né? Você precisa ter uma sólida formação teórica, né, em alguma linha psicológica, né? Quer dizer, mesmo você não sendo psicólogo, você tem que poder entender as dinâmicas psicológicas que acontecem com os clientes, e eu diria até não só as dinâmicas psicológicas internas, mas as dinâmicas psicossociais, né? Eu acho que cada vez mais psicólogos e arteterapeutas deviam estudar um pouquinho de antropologia, de sociologia, porque tem várias questões como opressão, violência, bullying, agora toda essa questão do racismo, né? Que são questões psicossociais, não adianta só estudar dinâmicas psicológicas, né? Tem que estudar dinâmicas psicossociais. Então, eu acho que tem que conhecer alguma teoria psicológica e psicossocial a fundo, pode ser psicanalítica, gestáltica, junguiana, não importa, mas alguma, né? Tem que ter conhecimento vivencial de materiais e técnicas, né? Quer dizer, não é uma coisa que você aprende em livro. Você tem que pôr a mão na massa, sentir a diferença entre pegar um pincel e pegar uma pena com nanquim ou um lapiseira. É um conhecimento sensorial. Aliás, a palavra estética vem dos sentidos, né? A esteses é dos sentidos. Então, o arte-terapeuta precisa ter um conhecimento aestético, através da sua própria vivência. Quando eu pego um lápis, ou eu pego um pincel, ou eu estou trabalhando num papel pequeno, num papel grande, eu preciso ter um conhecimento que vem da minha experiência, do que isso vai provocar no cliente, né? Então, eu acho que todo arte-terapeuta precisa ter ateliê, precisa ter vivências de arte-terapia, precisa ter vivência, né? Sim. E, além disso, precisa conhecer a história da arte-terapia, fundadores, quais são as principais linhas, como que se estabelece as pontes entre o cliente, o terapeuta e o trabalho artístico que está sendo feito, né? Que técnicas ou que experimentos você vai propor, como que você estabelece diálogos através
do produto artístico, da obra que a pessoa está fazendo, né? Sim. Porque não importa qual seja o arte-terapeuta, todos nós trabalhamos com criatividade, então a gente precisa estudar a relação entre teorias de criatividade e o desenvolvimento pessoal. Todos nós trabalhamos com criatividade e com o fazer artístico, né? Então, eu acho que esses são ingredientes importantes. Então, implica em estudo, implica em conhecimento da linguagem da arte. Eu acho uma coisa interessante que eu queria pontuar, que ninguém se chama musicoterapeuta sem saber ler música, sem conhecer música, sem saber teoria musical. Ninguém se diz dança-terapeuta sem conhecer Laban, conhecer as linguagens. Mas um monte de gente se diz arte-terapeuta só porque pede para o cliente desenhar ou pintar, né? Então, ser arte-terapeuta vai além disso, né? Vai além de trabalhar com linguagem simbólica. Você não precisa saber que você é arte-terapeuta para dizer que a borboleta pode representar a transformação. Tudo bem. Sim. Né? Mas você precisa ser arte-terapeuta para saber que para cada um esse símbolo pode representar uma coisa diferente. E que não importa só qual é o conteúdo simbólico. Como é que é o uso das linhas, do espaço, dos movimentos, das dinâmicas, da linguagem. Todo alfabetismo visual. Perfeito. Então, eu acho que o arte-terapeuta precisa ter uma sólida fundamentação teórica, saber justificar para os outros terapeutas e médicos, etc., o que faz, né? Muitas vezes eu pergunto, e como você justificaria o que você faz? Eu vejo as pessoas dizendo assim, por exemplo, se pegar argila, eu disse, não tem por exemplo. Como é que você vai justificar para um médico, para um professor, para uma pessoa de outra profissão, por que é que a arte-terapia é eficaz, né? Então, eu acho que precisa de uma sólida formação teórica aliada a uma sólida formação vivencial. Perfeito. E o que tu vê assim nesse tempo de mudança, né, que agora nos adaptando à questão online, né, no tempo da pandemia, né, novas perspectivas de se trabalhar no online, como aconteceu na psicologia, o que tu pensa, Selma, que não se pode abrir mão na arte-terapia, nessa nova forma? Olha, o que eu não acho se que pode perder? Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é você continuar do jeito que é possível com os cursos que já estavam em andamento e com os atendimentos que já estavam em andamento. Online é melhor do que nada, mas online não é ideal, né? Porque uma das coisas mais importantes em arte-terapia é acompanhar o processo de criação do cliente. Eu não trabalho em arte-terapia com pedir para alguém fazer alguma coisa em casa e trazer pronto. É importante para o arte-terapeuta acompanhar como o cliente chega, com que atitude, que materiais ele usa primeiro, que cores ele usa primeiro. Muitas vezes, o resultado final não transparece o processo de feitura, né? Muitas vezes o cliente começa usando algumas cores, termina com tudo marrom, ou as coisas vão mudando enquanto estão sendo feitas. Então, uma das coisas essenciais em arte-terapia é acompanhar o processo de criação, né? E a presença do terapeuta, né? Nós trabalhamos com os sentidos, né? Nós trabalhamos com os sentidos. Então, eu acho que para os clientes ou alunos que eu já estava atendendo, eu fui inventando milhões de coisas para poder fazer o que é possível enquanto está a pandemia. Mas o possível não é o desejável. Não é o desejável. Assim que terminar a pandemia, eu acho que tem que voltar a ser 100% presencial. Claro que pode ser, se tiver alguém que vai dar uma aula sobre filosofia, sobre Merleau-Ponty, sobre alguma coisa, talvez possam ter algumas aulas híbridas, né? Algumas aulas que sejam parcialmente teóricas. Mas, na verdade, no nosso curso, vocês foram alunos, né? A maioria das aulas tem uma parte teórica e tem uma parte prática. Vivencial. Aliás, eu acho que só com a vivência você incorpora realmente a teoria.
né? Você Sim. pode pegar um livro, ler 100 exercícios de arte-terapia. Na hora que você estiver com o cliente, você só vai lembrar do que você fez. Não é verdade? Né? Então, eu acho que nada substitui o contato, nada substitui a presença, né? Claro, a gente vai se ajustando criativamente Sim. às possibilidades, né? Então, eu tenho dado aulas online, né? E tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. Não dá para fazer. Né? Por exemplo, no curso do SEDES, nós, professores, estamos decidindo que porcentagem dos cursos dá para dar online e que porcentagem a gente vai guardar para dar depois. Por exemplo, eu dou um curso de arte-terapia com grupos e comunidades, né? Como é que eu vou dar online uma possibilidade de criação conjunta de um painel, de uma pintura conjunta, de um interferir no trabalho do outro? Eu acho até que foi na sua turma, né, Tânia, que a gente fez, cada um desenhou a imagem de si como arte-terapeuta, né, que eu até apresentei no Chile. Em outras turmas, cada um interferia no trabalho da pessoa, colocando qualidades ou alguma coisa que achava que essa pessoa tinha. Isso não dá para fazer online. Né? Então, dá para fazer outras coisas. Algumas coisas importantíssimas não dá. Né? Então, nós estamos selecionando o que dá para fazer. Dá para ensinar empatia, ressonância, trabalho de grupos, como um poder ressoar com o outro. Essas coisas dá. Para fazer trabalhos em conjunto, não dá. Né? Então, tem algumas coisas que a gente está guardando. Eu, por exemplo, nas aulas de arte-terapia com grupos e comunidades, 25% das aulas vai ficar para o presencial. Né? Não importa quando. Sim, né? Não sabemos, né? É. Não sei, Tânia, se tu tens alguma outra consideração para aproveitar que a Selma está aqui. Todo mundo sente, né? Claro, a gente vê o rosto uma das outras, mas é diferente. Trabalhos corporais, sim, a gente inventa. Ninguém é mais criativo do que os arteterapeutas. A gente inventa pegar um pule, dançar sozinho, ver as outras. Mas, gente, fazer uma roda de dança, dançar junto com as pessoas, interagir com os outros, não tem comparação. Né? Então, assim, dá para a gente dar alguma coisa, o que é possível é melhor do que nada? O que é possível é melhor do que nada. Mas o que é possível não é o ideal. O ideal é a gente voltar a contatos presenciais. Essa é a minha a postura. E eu já dei supervisão para pessoas que tinham feito cursos todos online. Eles não tinham tido uma vivência, praticamente, né? Hoje em dia, eu até acho que supervisão dá para fazer online. Eu tenho dado supervisões super bem online. Mas estágio online não dá. Aí é difícil. Dá para você continuar um estágio que você já estava fazendo, que você conhece as pessoas. Então, de novo, contato online é melhor do que nada, do que interromper o contato. Agora, começar online um estágio com pessoas que você não conhece, eu não acho legal. Eu acho que só é possível no caso de ser um atendimento interdisciplinar. Por exemplo, você está alguém atende numa escola, né? Então, a professora está com a turma que ela conhece e convida um arteterapeuta para fazer uma vivência de 2 dias, sei lá, com a turma sobre a questão do aprendizado online, as relações em casa, familiares, ansiedade. Então, está o arteterapeuta e a professora que conhece os alunos. Aí, nesse caso, sim. Né? Que ótimo exemplo. Ou ser num asilo para idosos, alguma coisa assim, ter uma pessoa que está lá com eles, ou um grupo de apoio, por exemplo, para pais de crianças com câncer ou alguma coisa assim, ou que tiveram Covid, né? Então, você está com alguém que está com contato presencial e convida um arteterapeuta para fazer uma vivência. Aí eu acho legal, eu acho possível. Mas, mesmo assim,
eu acho que isso funciona mais com arteterapeutas já formados. Exatamente isso que eu ia dizer. Arteterapeutas que são alunos, que muitos deles nunca atenderam ninguém. Né? Exato, aí é difícil. Eu não sei como está o nosso tempo. Quem é que pode falar? Estamos no limite. Estamos no limite. É isso. Eu acho que é diferente um arteterapeuta que é formado, que tem experiência de atender pessoas, ou um estudante de arteterapia inicial, mas que tem, digamos assim, 5 anos de prática de atendimento como psicólogo, assistente social. Sim, é diferente. Diferente de um artista ou arte-educador que nunca atendeu ninguém, nem sabe a diferença entre atender uma pessoa terapeuticamente. Você não vai colocar uma pessoa dessa para atender